Aliás, o pessoal tá mandando muita. Eu vou colocar aqui o que a galera tá mandando. Por exemplo, Patrick Batista. Isso é até o assunto que eu ia perguntar agora. Porque para mim a zaga preocupa. Eu queria saber para você, Edmundo. E aí o Patrick já manda aqui uma sugestão. Não seria uma boa pegar o Pedro Henrique, que já foi especulado, do Atlético Paranaense? Então, foi falado muito sobre o Pedro Henrique, mas foi muito em função da falha dele, da expulsão dele no jogo contra o Flamengo. Né? O jogo estava de igual para igual, o Pedro Henrique foi expulso e o Flamengo fez o gol, o jogo terminou 1-0. Acho até que o Flamengo tem mais time, acho que o Flamengo venceria a final única da Libertadores lá no Uruguai. Agora, o Pedro Henrique saiu do Corinthians por um motivo parecido. Falhou lá no Mineirão, jogo importante, e acabou saindo. Só que eu acho ele um ótimo jogador. Só que a diretoria do Atlético Paranaense não facilita a saída dele, não. Pede valor alto. Então, eu não sei, eu fiz questão de explanar tudo isso, porque eu não sei se vale o investimento ou se no mercado, com o dinheiro que pede o Atlético Paranaense, se o Vasco consegue um outro jogador. Me parece que o Vasco está tentando, né? Mas algumas tentativas não deram certo. Como é campeonato carioca, eu acho que ainda dá tempo. O campeonato carioca, para o Vasco, hoje seria fantástico, né? A minha geração, eu fui para o Palmeiras estava 17 anos sem um campeonato paulista. E ganhou. E para muitos da minha geração, quem tem ali 40, 50, 60 anos, é mais importante do que a Libertadores seguintes, né? Importante não, mas é mais marcante. O 12 de junho de 1993. Nesse momento, se o Vasco pudesse ganhar um campeonato carioca, seria espetacular. Seria espetacular. Mas eu acho que isso vai acontecer num futuro próximo. Então, o mais importante agora é você ter um time estável, né? Um time que possa jogar todas as competições sem risco de rebaixamento. Falando ainda sobre zaga, porque tem muita gente mandando, e o Luan do Palmeiras não seria uma boa? O Anderson aqui, por exemplo, mandou, Edmundo, todo mundo fala de um bom zagueiro. No meio do ano, o zagueiro Thiago Silva vai ficar disponível, seria uma boa para o Vasco fazer uma dupla com o Léo. Tem muita opinião, né? Eu acho que seria ótimo. O Thiago Silva? Acho que seria ótimo. Jogador super experiente, jogador de 3 Copas do Mundo. Mas o Mário já tem um projeto para repatriá-lo. E acho que ele não ia, depois de ter a estabilidade financeira dele, voltar para o Brasil para um outro time que não fosse o Fluminense. Ele joga no Chelsea. Acho que vai depender muito da temporada dele no clube inglês e das propostas que vão aparecer na Europa, porque é um cara que se cuida, é um cara que leva a profissão muito a sério. Acho que dificilmente ele aceitaria um projeto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Aliás, o Capasso ele voltou a negociar com o Vasco. Vamos só explicar como é que tá essa história aí, né? O Vasco fez uma proposta, não aceitaram, fez a segunda, meio que aceitaram, mas não gostaram dos termos de pagamento. Agora voltou a conversar com o jogador. Para mim é um jogador que resolve, chegaria para ser titular. Traria mais uma, claro, mas é um cara que ali pelo menos faria uma boa dupla com o Léo Pelé, que para mim é um excelente jogador e está mostrando isso, inclusive, nessa pré-temporada e agora no Carioca, vai mostrar também. O Capasso resolveria, Edu? O que você acha dessa zaga? O que você faria se fosse o dirigente do Vasco, por exemplo? Eu correria atrás. Parece que ele quer muito jogar no Vasco, né? Eu li uma matéria sobre ele hoje. Ele quer muito jogar no Vasco, ele quer muito a transferência. Isso está pesando lá no Atlético Tucumã, né? O time onde ele joga e tal. O Vasco, no segundo momento, na segunda investida, não conseguiu, né? Por conta das parcelas, eles não aceitaram as parcelas, né, da compra do passe do Capasso. Mas está falando mais alto. Parece que o Vasco voltou a negociar novamente. A informação é do Lucas Pedrosa com o atleta, né? Se vier, chega para jogar. Outro burburinho sobre como é que é Moledo, né? Rodrigo Moledo do Internacional. Existe aí também li uma matéria falando sobre o zagueiro também. Esse tem 34 anos já e viria sem custos
o Vasco. Custo, claro, e o Sérgio Barreto também, né? O argentino também que estão falando, de 23 anos. Tem muitos nomes surgindo no Vasco. Depois que o Vasco entrou com essa questão da SAF, né? Muitos nomes surgindo. Na minha opinião, esses dois, tanto o Moledo quanto o Capasso, chegariam para jogar ao lado do Léo. Essa é a minha opinião. Mas esse terceiro aí, o argentino, realmente eu não conheço. Vi alguns lances dele e achei muito normal. Aí eu já acho que dá para arriscar na base, cara. Nós já passamos de 1.000, estamos quase com 1.500 simultâneos. Pessoal que está chegando, deixa o like e se inscreve no canal, nos canais, tá? É importante, às vezes você esquece, às vezes aparece para você, você só entra. O like e a inscrição é de graça. E aqui na descrição, quem tiver pelo Vasco Connection, pode se inscrever aqui no Mundo Ed. Quem tiver no Mundo Ed, se inscreve no Vasco Connection, tá aqui na descrição. É importante demais para a gente crescer cada vez mais. O seu like também. Eu acho que, inclusive, Edu, esse negócio dos outros zagueiros vai trazer o Capasso e deve realmente trazer um segundo reforço depois que viu que realmente ali atrás pode ser um problema. Acho que virão 2 zagueiros e para brigar pela titularidade aí. E o Vasco aí sim vai começar a ficar bem servido, voltando o Marlon Gomes. O Alex Teixeira entrando em forma, para mim, pode ajudar muito esse elenco. O que não pode é deixar só um Nenê de 10, né? Acho que aí seria um problema muito maior. Aliás, tem muita gente perguntando aqui da cereja do bolo, né? Porque, falaram que iam negociar aí, que estava tudo certo para a cereja do bolo, que ia chegar antes, né, do Vasco voltar para o Brasil, mas já está voltando. E aí, cadê a cereja do bolo, Edmundo? Quem vai ser essa cereja do bolo? Precisa ou não? Ô Gui, eu falo isso de vez em quando aí, e as pessoas dão risada, mas até porque eu comecei no futebol com 6, 7, 8 anos de idade. Mas falando profissionalmente, já eu vou fazer mais tempo de jornalismo, né, de comunicador, né, porque eu não estudei, ou de comentarista, como queiram, assim, para que ninguém se ofenda, do que de jogador de futebol. Só que de comunicação aqui, de comentarista, eu entendo muito pouco. De futebol eu entendo pouquinho, bastante, para falar a verdade. Então, vou só dar um spoilerzinho do que acontece. Só vaza do clube, o dirigente só deixa vazar aquilo que lhe interessa. Então, todo mundo que tem informação, seja ele o jornalista que for, só tem a informação que interessa ao dirigente. A não ser que seja uma informação do próprio atleta, do empresário do atleta, querendo forçar uma barra, ver como é que se o atleta é aceito no mercado. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu solto vai vir uma cereja do bolo, é muito supérfluo. É bom para a gente, que a gente passa aqui horas e horas especulando se vem o Isco, se vem o Di Maria, se vem... Sonhando, né? O Ramos Rodrigues, se vem o Felipe Coutinho, se vem o Oscar, e, na verdade, o dirigente ganhou foi tempo, e não trouxe ninguém. Então, assim, essas informações, eu como comentarista, não tenho a obrigação de dar. Né? Você vai me perguntar, você e o Edu vão me perguntar. O que você acha do Isco? Eu vou dar a minha opinião. Pode ser boa, pode agradar as pessoas, pode não ser boa, porque não sou o dono da verdade, mas a verdade é, da boca do Paulo Brax, especificamente do Vasco, e do Luiz Melo, só sai o que interessa para eles, entendeu? Não o que interessa para a gente. Às vezes é bom para os dois. Então, assim, eu acho que o Vasco, aos poucos, vai fazer um time foda, vai fazer um time competitivo. Mas aos poucos, porque as oportunidades do mercado elas vão aparecendo. Nesse momento, é uma espinha dorsal. E é de oportunidade. Apareceu a oportunidade de trazer o Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado, está no nosso orçamento, vamos comprar. Ele é jovem, a gente tem tempo para recuperar esse investimento, e aí você pode falar, gostar ou não, mas a mesma coisa com o Lucas Piton, com o Léo, com o Pumita Rodrigues, né? Pumita Rodrigues.
com o Orediano. Só que a cereja do bolo, ela tem muito poucas no mundo, né? E aí eu estou falando disso guardadas as proporções, né? Porque, por exemplo, o Rames Rodrigues não joga mais no Real Madrid. Lá ele não tem vaga. Então ele tem que vir para um time que ainda está em formação. Por isso ele caberia no Vasco, né? A torcida do Vasco faria uma grande festa para recebê-lo, né? Mas se você perguntar, fala aí um jogador para o Real Madrid contratar hoje. Vai ter que ser apostas. Tem que vir aqui no Brasil pagar 60 milhões de euros no Endrick, 45 milhões de euros no Vinícius Júnior, 45 milhões de euros no Rodrigo. E teve outro que ele pagou 45 milhões de euros que a gente nem ouve falar. Quem? É o Renier. Verdade. Então, são apostas. Né? São apostas. Então, essa cereja do bolo, de novo, faz um time bom e dá a camisa 10 para o Marlon Gomes. Você vai vender ele por 100 milhões de euros e ele vai te dar o retorno técnico. Dificilmente os meus olhos me enganam.